Ok, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Deus e poder compartilhar uma devocional de 10 minutinhos. Seja muito bem-vindo e estar conosco nesse dia. Deus está fazendo algo que nós vamos ter um grande testemunho em breve a compartilhar. E hoje, dia 1º de novembro de 2021. Uau! O tempo está voando, passando muito rápido, né? Tudo passa muito rápido, né? E nós precisamos manter nosso foco em Jesus Cristo, porque muito em breve Ele voltará para nos buscar. Amém? Então, hoje o nosso versículo-chave são, na verdade, 3 versículos, né? Salmos capítulo 41, versículo 13. Né? O salmista diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Em Salmos 72, versículo 18 e 19, o salmista diz também: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Ó, amados irmãos, Deus, o Deus de Israel, é o único Deus. É o único Deus que criou os céus e a terra, que formou o homem à sua imagem e semelhança. O único Deus que opera prodígios, que faz maravilhas, que chamou Abraão da terra de Ur e falou: tu és meu amigo, né? Amigo de Deus, Abraão. E através de Abraão, Deus fez um pacto com Abraão sobre um descendente, né? E nós sabemos pela palavra de Deus como Deus trabalhou na vida de Abraão e Sara, que ele aos 99 anos de idade e Sara aos 89 anos de idade gerou o descendente Isaque. E nós sabemos como Deus trabalhou com Isaque, o patriarca, e também Isaque gerou Esaú e Jacó. Mas Deus confirmou o pacto com Jacó. Deus mudou o nome de Jacó quando ele retornava de Padã Arã, da terra do seu tio Labão, né? 20 anos depois. Falou: tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Jacó passou a ser chamado Israel. E também de Israel, Jacó gerou 12 filhos. Nós sabemos as 12 tribos de Israel. E na verdade são 13, né? Porque Levi, Deus tomou para ti. Então, né, Deus, através de José, foi levado toda a descendência de Israel para o Egito. E lá no Egito, cumprindo a profecia de Gênesis capítulo 15, Deus fez uma grande nação na terra de cativeiro, na terra de escravidão. E lá, depois de 430 anos, Deus, o Deus de Israel, tirou o seu povo da terra da escravidão. O mar vermelho se abriu e eles passaram por terra seca. Durante 40 anos, Deus operando prodígios no deserto. E depois de 40 anos, né, eles entraram na terra prometida, liderada por Josué. Nós sabemos isso porque a palavra de Deus ela é tão clara sobre isso, sobre a história. Né? Israel entrou na terra prometida. Nós sabemos que tiveram vários juízes, depois o primeiro rei, Saul, depois Davi, Salomão, e assim a descendência de Davi, porque foi feito um pacto entre Deus e Davi sobre a descendência de Davi. E Israel está lá para todos nós, para todos aqueles incrédulos ou todos aqueles que são ateus. É uma prova viva do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Israel está lá. Muitas vezes, centenas de vezes, batalharam contra Israel, mas Israel está lá até hoje. Prevaleceu sempre. Olha, os filisteus sumiram, os amalequitas sumiram, os midianitas sumiram, mas Israel está lá na terra prometida, porque Israel é o povo de Deus, o Deus de Israel. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu filho Jesus Cristo, o Hamashia ben Davi, o Messias, filho de Davi, rei, o filho de Davi,
Rei de Israel que vive e vive para sempre. Sabe, Jesus, o Messias de Israel, ele veio aqui na terra com um propósito de pagar um alto preço, não só por Israel, mas por toda a humanidade. E ele morreu a nossa morte, e ele abriu um novo e vivo caminho até Deus. O véu que separava nós de Deus, o véu que separava, já não separa mais, foi rasgado de alto a baixo. A presença de Deus agora está visível para todos aqueles que creem no Filho de Deus, Jesus Cristo, e na obra consumada. O Deus de Israel, que opera prodígios, como está aqui em Salmos 72, que opera prodígios, é o nosso Deus, é o nosso Pai, e nos ama incondicionalmente. Isaías capítulo 54. Isaías 54. Isaías diz o seguinte sobre Israel e sobre o seu Redentor, o Redentor de Israel. Duas pessoas diferentes. Isaías 54, versículo 5. Isaías disse: porque o teu Criador, Deus, é o teu marido, ó Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel, segunda pessoa da Trindade aqui. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, o Criador de Israel, o marido de Israel, é o Deus de Israel. E o teu Redentor, Israel, aí a segunda pessoa da Trindade, né? Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, está falando de Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 20, né, está escrito o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus Pai, Deus de Israel, Deus Filho, o Redentor de Israel, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E ele, quando ele foi assunto nos céus, ele não nos deixou órfãos. Ele enviou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que selou cada um que é nascido de novo, cada um de nós. Nós temos a garantia de vida eterna porque a palavra de Deus nos garante. E olha, amados irmãos, Deus que opera prodígios, que fez maravilhas com Israel, é o nosso Deus. E Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, o Espírito Santo, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha, Deus pode mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Deus pode fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Ele pode fazer prodígios em nossas vidas. Nesse dia, nessa segunda-feira, 1º de novembro de 2021, neste mês de novembro, creia, confia em Deus, espera no Deus de Israel, no nosso Deus, no nosso Pai. Não desanime, não chute o balde, não desista. Deus está trabalhando em nós neste momento e através de nós. Por isso, o salmista disse em Salmos 41:13, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Por isso o salmista disse em Salmos 72, versículo 18 e 19, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e a sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Que o Deus de Israel, nosso Deus, nosso Pai, abençoe cada um de nós, toda a nossa família, estenda suas mãos sobre as nossas vidas, nos dando uma cobertura física e espiritual nesta semana, e que possamos ver a bondade do Senhor que nos persegue dia a dia, como está escrito em Salmos 23, versículo 6, disponível em nossas vidas, operando em nossas vidas, e o impossível que nós pensamos que não vai acontecer em nossas vidas, nós confiando em Deus, no Deus de Israel, nós veremos o impossível se tornar possível diante dos nossos olhos. Creia somente, confie em Deus e sigamos em frente, porque Deus, Ele não vai desistir das nossas vidas, Ele não desistirá de você, nem tampouco de mim. E sabe,
E se nós colocamos na brecha para sermos usados por Deus, Ele vai nos usar para a sua glória, porque Ele nos ama. E o que mais agrada a Deus é a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família nessa semana, no nome glorioso de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.